musical com Vansan, uma terapia musical do amor. Ela está marcada para o dia 15, o próximo sábado, às 19h30. Todos estão convidados. A campanha do alimento prossegue. Nós estamos solicitando a doação de arroz, feijão, óleo, leite, macarrão, açúcar, café, farinhas de trigo, mandioca, molho de tomate, sal e outros alimentos que serão utilizados para montarem as cestas básicas que nós oferecemos a mais de 150 famílias, assistidas pelo nosso centro espírita. A colaboração de todos é muito bem-vinda. E também a campanha da fralda descartável infantil. Nós estamos solicitando fraldas de tamanho médio, para o projeto Mamãe e Bebê, que nós temos em nosso lar, Irmã Dirce. São mães carentes que fazem acompanhamento durante a gestação e ganham um enxoval. Desde já nós agradecemos a participação de todos nesse projeto solidário. Vamos então, nesse momento, elevarmos o nosso pensamento a Deus, pedindo ao Pai Maior que nos abençoe, abrindo nossos corações e nossas mentes, para que nós possamos aurir as mensagens que o plano espiritual superior preparou para nós nessa noite. Elevando nossos pensamentos a Deus, vamos pedir o concurso imprescindível dos espíritos de luz, dos emissários do Mestre dos Mestres, o Mestre Jesus, para que nos auxiliem na nossa empreitada de fazermos o nosso burilamento íntimo, a nossa reforma íntima, melhorando o nosso padrão vibratório, os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Pedimos de maneira especial o concurso da Falange Amiga do Dr. Bezerra de Menezes, nesses tempos de pandemia, muito importante, do médico dos pobres, Dr. Bezerra, Dr. André Luiz, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Cairbar Schutel, Meimei, Dona Ivone Pereira e tantos outros mestres do Espiritismo que dedicaram suas vidas ao cristianismo redivivo. Uma prece especial por todos que sofrem abandonados nas ruas, nos leitos dos hospitais, dentro de suas próprias casas, por todos aqueles que estão enfermos da alma e do corpo, para que os mensageiros de Jesus, os discípulos de Jesus, cumpram o seu papel e nos auxiliem a curar as enfermidades da alma e do espírito de todos nós. Com amor e confiança, nós vamos iniciar com a oração que o próprio Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em erros e tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Vamos, nesse momento, ouvir um pouquinho da parábola do semeador. Eu vou retomar a narrativa propriamente dita do Evangelho, para que nós possamos, ao ouvirmos a palavra do Mestre, refletirmos melhor sobre as propriedades deste grande ensinamento de Jesus, que foi pronunciado no mesmo local onde ele havia já feito a grande pregação do monte, o Sermão da Montanha. Aconteceu na Montanha das Bem-aventuranças, próximo ao Mar da Galileia, uma região que tem uma acústica perfeita e onde o Mestre fez uma pregação para muitas pessoas que estavam ali, ávidas pelos ensinamentos que nos reconduzem a Deus, ao equilíbrio interior, à paz interior, à plenitude da saúde física, mental e espiritual. Então, a parábola do semeador aconteceu no mesmo local do Sermão da Montanha, e ela também nos faz uma recordação importante
né, que sempre nos é dada em todas as casas espíritas do Brasil e do mundo todo, que a semeadura é livre, porém a colheita é obrigatória. Então vamos refletir sobre a parábola, retomando agora o texto evangélico. Disse Jesus aos seus discípulos e à grande multidão ávida pelos seus ensinamentos: um semeador saiu a semear, e semeando parte da semente caiu ao longo do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque a terra era pouco profunda. Logo, porém, que o sol nasceu, queimou-se por falta de raízes. Outras sementes caíram entre os espinhos. Os espinhos cresceram e as sufocaram. Outras, enfim, caíram em terra boa, deram frutos 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Aquele que tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se de Jesus, então, para dizer-lhe: por que lhes fala em parábolas? Respondeu Jesus: porque a vós é dado compreender os mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Ao que tem, se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, será tirado até mesmo o que tem. Eis porque lhes falo em parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não ouçam nem compreendam. Assim se cumpre para eles o que foi dito pelo profeta Isaías: ouvirei com seus ouvidos e não entendereis, olhareis com vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo se endureceu. Taparam seus ouvidos e fecharam os seus olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, nem seu coração compreenda, para que não se convertam e eu os sare. Essa profecia foi dada pelo profeta Isaías, encontra-se no seu livro, no capítulo 6, no versículo 9. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. Eu vos declaro em verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não o viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, pois, o sentido da parábola do semeador. Quando um homem ouve a palavra do reino e não a entende, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é aquele que recebeu a semente à beira do caminho. Mas ouvireis com seus ouvidos e não entendereis. Mas quanto a vós, bem-aventurados os vossos olhos porque veem, ditosos os vossos ouvidos porque ouvem. O solo pedregoso em que ela caiu é aquele que acolhe com alegria a palavra ouvida, mas não tem raízes, é inconstante. Sobrevindo uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo encontra uma ocasião de queda. O terreno que recebeu a semente entre os espinhos representa aquele que ouviu bem a palavra, mas nele os cuidados do mundo e a sedução das riquezas a sufocaram e a tornaram infrutuosa. A terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e a compreende e produz fruto, 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. Então o Mestre Jesus explicou aos seus discípulos e a todos que ouviram a sua pregação sobre o semeador o significado dessa parábola. Quando nós nos colocamos com o coração endurecido diante da palavra e não aceitamos as suas recomendações, nós nos assemelhamos aos diversos tipos de terra improdutiva. A terra pedregosa, onde a semente é lançada, mas não tem raiz, ela logo frutifica, mas ela não consegue ir adiante, ela não consegue produzir frutos. Por quê? Por uma razão muito simples, porque não tem a raiz suficientemente profunda. Então, não produz frutos. Outras sementes dos corações endurecidos, a terra dos corações endurecidos, caem em meio aos espinheiros.
O que são os espinheiros? São todas as nossas preocupações mundanas, materiais, que nos afastam da compreensão e da vivência dos ensinamentos de Jesus. Então esses espinhos sufocam a palavra, porque nós damos muito mais valor, muitas vezes, às coisas da matéria do que propriamente às coisas do Espírito. E aí a procedência de inúmeros sofrimentos. Então a semente também não frutifica, ela também não produz fruto, exatamente porque é abafada pelos espinheiros da nossa ignorância. Mas, porém, existe aquela semente que cai no coração que é comparado aqui na parábola com a terra boa. Aquele coração que ouve a palavra do Mestre, que acolhe essa palavra, que medita sobre essa palavra e a coloca em prática. Isso é o mais importante. É a terra daquele coração que é a terra fértil, que permite com que a palavra de Jesus encontre raízes fortes, a semente da palavra encontre a terra adequada para desenvolver as suas raízes. Essas raízes se tornam profundas e permitem que a árvore dos frutos abençoados cresça e alimente a muitos, produzindo muitos frutos. Então, eu fiquei analisando o significado real dessa palavra. Quem são aqueles que Jesus fala para que ouvindo não ouçam, para que vendo não vejam, para que ouvindo não escutem, olhando não vejam? Quem são essas pessoas? Somos todos nós quando endurecemos o nosso coração. E ele falava ali também sobre aqueles que duvidavam dele, especialmente os seus contemporâneos do povo judeu, porque Jesus era judeu. E os judeus não aceitaram imediatamente a palavra do Mestre. Até hoje, no judaísmo, ainda se espera a vinda do Messias, porque não reconheceram em Jesus o verdadeiro Messias. E eles estavam com o coração endurecidos, e o profeta Isaías, que aqui é citado, 700 anos antes, faz a menção do que Jesus viria fazer. Ele prevê, o profeta Isaías, como Jesus iria falar. E aí uma pergunta importante para nós: por que Jesus falava em parábolas? Por que ele não falava abertamente? Em primeiro lugar, nem tudo que Jesus falava em parábolas. Somente alguns ensinamentos para os quais o povo daquele tempo não estava ainda preparado para ouvir, que eram ensinamentos expressos através de parábolas, porque ainda não havia preparação para compreenderem a profundidade da mensagem. Por isso que Jesus fazia o uso das parábolas, que são comparações, são alegorias, são linguagens figuradas, as parábolas, a partir das quais Jesus fazia o povo entender as coisas divinas, os ensinamentos divinos, a lei do amor. Então, alguns ensinamentos tinham que ser, sim, dados em parábolas. Vejam vocês que o Espiritismo só viria a aparecer 1857 anos depois. E o que foram esses 18 séculos e meio de espera? O tempo de maturação, de amadurecimento intelectual e moral da humanidade, para que pudessem compreender melhor Jesus. Então, é exatamente por isso que Jesus falava em parábolas. Mas aos seus discípulos, num grupo mais reservado, os 12 que eles tinham escolhido para o acompanharem, Jesus falava abertamente e para eles revelou o significado da parábola do semeador. Uma pergunta importante para nós que estamos trabalhando o nosso burilamento, a nossa reforma íntima: como nós estamos fazendo essa reforma? De que maneira? Nós estamos procurando transformar o nosso coração em terra fértil? Nós estamos procurando ouvir não só com os ouvidos, mas com o coração? Porque as coisas que nós amamos verdadeiramente, elas não estão colocadas apenas na nossa cabeça. Porque se ficarem só na nossa cabeça, nós vamos esquecer. As coisas que nós realmente valorizamos, elas podem até passar pela nossa cabeça, mas elas fazem morada aqui, no nosso coração.
E lá elas são conservadas, ampliadas, compreendidas e assimiladas. Então a pergunta que devemos fazer diariamente é: onde está o cristianismo redivivo, o espiritismo na minha vida? Eu li todos os livros da codificação, eu li todas as obras do Dr. André Luiz, através das mãos abençoadas que psicografaram a obra do nosso querido Chico Xavier, eu li todas as obras de Emmanuel, eu me aprofundei nas leituras das grandes obras do Espiritismo, Leon Denis e todos os expoentes da doutrina espírita que escreveram sobre a vida no mundo espiritual, e tenho esses conhecimentos. Mas adianta se eu ter esses conhecimentos só na minha cabeça? Vai resolver alguma coisa? Claro que não, porque o conhecimento, quando fica estagnado, parado na nossa mente, ele não vai produzir frutos, ele não vai dar os frutos necessários à nossa elevação espiritual e à dos nossos irmãos. É preciso que esses conhecimentos passem pelo filtro da nossa mente, mas cheguem à profundidade do nosso coração. É lá que eles têm que fazer morada. E dentro do nosso coração, eles entram num processo que eu diria de incubação, um processo de maturação, para depois que estiverem dentro de nós, introjetados em nosso coração, eles possam começar a frutificar, que é o momento em que a gente deixa apenas o estudo da doutrina espírita e passa a praticar na vida real a doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Então o caminho é a fé raciocinada, é passar pelo filtro da nossa mente, mas a semente da palavra de Deus, ela tem que fazer morada dentro de nós, porque se ela não estiver no nosso coração, ela não vai estar em lugar nenhum. A morada da nossa fé, da nossa crença, das nossas convicções, é o âmago do nosso coração, é o nosso íntimo. Nos refolhos da nossa alma, encontramos lá a morada adequada para a doutrina espírita. Estando lá, ela começa a provocar uma alteração nos nossos hábitos. A gente começa a fazer essa reforma mudando os pensamentos, aprendendo a amar incondicionalmente, não julgando os nossos irmãos, mas praticando o bem indistintamente para com todas as pessoas com as quais a gente convive. Então, inicialmente, passa pelo pensamento. A purificação dos nossos pensamentos, ela é essencial. Depois a gente passa a purificar as nossas palavras. Palavras não têm força? Cuidado com esse pensamento errôneo. Palavras têm muita força. Foi com palavras, Foi através das palavras que o Mestre nos ensinou. Jesus nos ensinou a sua doutrina falando, até porque Jesus não escreveu nenhum livro, mas falou. Escreveram sobre ele os seus discípulos, mas ele mesmo não escreveu nenhum. Então a palavra tem uma força muito grande. Nós prestamos atenção às coisas que falamos? Nós prestamos atenção nas palavras que pronunciamos? Porque elas também têm uma força muito grande. E depois de purificar as palavras, o pensamento, a gente vai para a fase final, que é a higiene das nossas atitudes, que é a purificação dos nossos atos. Pensamos, falamos e agimos. E aí sim, quando nós purificamos as nossas atitudes, nós permitimos que a árvore frondosa do Evangelho venha a nascer em nosso coração. E aí transbordamos em boas obras. Os frutos são as boas obras de caridade que nós praticamos. Lembrando que Chico Xavier falava, na nossa querida Uberaba, ele dizia com muita propriedade assim: a gente começa a exercer a caridade no nosso círculo familiar. As boas obras, os frutos do Evangelho, primeiro no círculo da nossa família. Muita gente vai praticar caridade em instituições, em orfanatos, em creches, mas esquece de praticar caridade dentro do próprio lar, perdoando o irmão, o pai, a mãe, aquele filho que muitas vezes manifesta ingratidão a você.
Então é na caridade praticada no lar que a gente encontra uma grande força para praticar a caridade em todos os ambientes que a gente vive. Começando, como Chico Xavier nos recomenda, no nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Ninguém erra de endereço na reencarnação. Você está na família, eu e você estamos nas famílias em que precisamos estar, cercado pelas pessoas com as quais temos que nos reajustar. E daí a necessidade do perdão e da caridade começarem no lar. Depois você estende esse amor, esses frutos do Evangelho semeados no seu coração, a todas as pessoas com as quais você convive. Na sua escola, no seu trabalho, no seu centro espírita, na sua fé, nos locais de reunião das pessoas que comungam da mesma fé que você. E aí você promove o surgimento dessa árvore frondosa do Evangelho anunciada pelo Mestre, que é o reino de Deus, que está dentro do nosso coração. Jesus também falava com muita propriedade: não é o que entra pela nossa boca que nos mancha, mas o que sai da nossa boca, porque sai da nossa boca vem do nosso coração. O que temos no nosso coração? Acalentamos amor ou acalentamos ódio? Abraçamos o Evangelho só com a boca e com os pensamentos? Ou abraçamos verdadeiramente o Evangelho e perdoamos as pessoas e oferecemos, como Deus faz conosco, sempre novas oportunidades de soerguimento, de ressurgimento, de uma nova vida, de uma nova concepção a respeito do mundo, de uma nova praxis em termos de vida. E quando falo vida, não só a vida no sentido de encarnado, mas a vida espiritual mais ampla. Quantas reencarnações Deus nos concedeu para o nosso aprimoramento? Existe esse número? Com certeza não. Quantas nós precisaremos, quantas Ele irá generosamente nos conceder. Então vamos aproveitar cada uma delas, cada uma dessas reencarnações que nós temos para o nosso aprimoramento, permitindo que a semente do Evangelho lançada pelo Cristo frutifique no nosso coração. Em boas obras, em palavras de elevação, em auxílio aos necessitados, em mudança de atitude dentro das nossas próprias casas, nossos lares, ambientes onde nós precisamos cultivar, num momento tão difícil como esse de pandemia, a fé inabalável nas promessas do Mestre, que nos assegurou que haveriam tormentos, mas que eles passariam porque tudo passará, menos as palavras de Jesus. Lembram-se disso? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não passarão. E que essas palavras, que são as sementes da parábola do semeador, que nós acabamos de escutar, realmente estejam no nosso coração, realmente frutifiquem, deem os frutos que nós esperamos em obras de caridade fraterna, de compreensão, de solidariedade, fazendo com que o nosso mundo seja melhor. Vivemos uma época profunda de transição. O mundo de regeneração está chegando. As provas e expiações estão passando. A própria pandemia já estava prevista pelo próprio Evangelho do Cristo e nas obras da codificação e do movimento espírita também. Sabíamos que teríamos que passar por momentos difíceis, mas que não nos falte a fé de que a vitória do bem é inquestionável. Ela virá, e já está acontecendo com as melhoras que nós diariamente percebemos no coração das pessoas, nas boas obras que nós estamos presenciando, que muitos já começaram a praticar. Essas boas obras, que são sementes de luz, vão iluminar todo o planeta, e a Terra vai se transformar num mundo regenerado, e num futuro não muito distante no plano espiritual, também se transformará num mundo feliz. A nossa destinação final é a plenitude do reino, na maturação de cada um de nós e do nosso mundo. Lembrando que o mundo só melhora quando cada um de nós também melhora. O mundo será melhor quando cada um de nós formos melhores. E o convite que o Cristo nos faz é para que abramos o nosso coração
para que a semente do amor encontre nele terra fértil, frutifique, alcance o seu objetivo final de saciar a fome do Espírito com os frutos do amor, da caridade fraterna, da benevolência, do amor incondicional ao próximo e a nosso Deus, que sempre nos ampara, sempre nos acompanha e sempre nos assiste. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Convido a todos a permanecermos em silêncio. Nós temos os passes em andamento e o silêncio e a oração ajudam a equipe espiritual presente nessa casa a exercerem os seus trabalhos. Então permaneçamos em oração e em silêncio para que a gente consiga trabalhar bem no campo espiritual, no fortalecimento espiritual das pessoas encarnadas e desencarnadas que estão presentes aqui no nosso centro espírita. Uma boa noite a todos, uma excelente semana, um feliz Dia dos Pais.